O professor Fernando Bertoncini com vocês. Hoje nós vamos estudar resistores e primeira lei de Ohm, ok? Então vamos lá. Vou grifar aqui com vocês. Já até grifei aqui a parte mais importante. Então o que são os resistores? São os dispositivos que compõem os circuitos ou circuitos elétricos diversos. Qual que é a finalidade básica dele? É converter energia elétrica em energia térmica. Essa é a finalidade básica dos resistores ou dos resistores. É transformar energia ou converter energia elétrica em energia térmica. Aí eu coloquei a representação. Ela pode vir dessa primeira maneira ou da segunda maneira. Mais comumente vem dessa segunda maneira. Esta é a representação de um resistor elétrico, tá? De um resistor. Ou dessa outra maneira. Aí eu coloquei dois exemplos para vocês, ó. Chuveiro elétrico e aquecedores elétricos. Claro que tem outros, eu coloquei esses dois para vocês. Então, resistores nada mais né? Basicamente é transformar energia elétrica em energia térmica. Representação colocada aqui para vocês. Vocês vão ver muito essa representação de resistores que a gente vai começar a estudar depois. Resistores em série, resistores em paralelo. E também a associação mista também a gente vai estudar. Então, chuveiro elétrico e aquecedores elétricos são alguns exemplos. Agora, a primeira lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm nada mais né? Ela determina a DDP entre dois pontos de um resistor que é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Além disso, né, como eu coloquei aqui, também pode ser a razão entre a DDP e a corrente elétrica. Aí vem aqui as duas fórmulas, que na verdade é a mesma, tá? O é R vezes I e U sobre R. Elas são iguais, eu só passei o R dividindo. E aqui eu coloquei, ó, quando eu tenho a razão entre a DDP e a corrente elétrica, em resistores ômicos, essa razão é sempre constante. Então, U sobre R vai ser I, e esse valor sempre será constante para resistores ômicos. Então, eu gravei um jeitinho fácil de memorizar essa. A gente falou do kit, a gente falou do Ken, a gente falou do pio, a gente falou do PET nas aulas passadas. Esse eu chamo de URI, U é R vezes I. O que a DDP é resistência elétrica, ou resistor, né? Resistência elétrica, e I é a corrente elétrica. Aqui é a mesma coisa. Então é URI, U é R vezes I, ou você usa essa, I é U sobre R. Mais comumente a gente vai usar essa daqui, U, R vezes I. Já eu continuo as explicações. Continuando as explicações então. Olha, nós paramos nessa formulinha aqui, ó, U é R vezes I, que é a primeira lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm. Muito bem. Então eu falei que é bem facinho de memorizar. U é R vezes I, que é o URI. Onde U é a DDP ou tensão, né? DDP é a diferença de potencial ou tensão elétrica, dado em volts, representado pela letra V, tá? R é a resistência elétrica em ohms, tá? Que é representado pelo ômega aqui, minúsculo. E a corrente elétrica em amperes. Então, a primeira lei de Ohm é U é igual a R vezes I, que é o URI. Tá ok? Vamos lá então. Aqui eu coloquei um gráfico de um resistor ôhmico e de um resistor não ôhmico. Tá? Perceber, né? Aqui é uma reta e aqui é uma curva. No resistor ôhmico, o que acontece que a gente precisa verificar? Se você tiver um ângulo aqui, né, você coloca um ângulo, a tangente de θ é igual a R. Porque no resistor ôhmico, claro, a resistência é constante. Então eu coloquei 3 pontos aqui, poderia ter mais de 3 pontos. Eu coloquei 3 aqui. Então a razão sempre, né, lá, o U sobre I, o 1 sobre 1, o 2 sobre 2, o 3 sobre 3 e assim por diante, se tiver mais pontos, é constante. Então isso é uma constante. Sempre quando eu tiver essa razão, né, ter vários pontos e a razão for sempre o mesmo valor, for sempre constante,
eu tenho o que nós chamamos de resistor ôhmico, ok? Já o resistor não ôhmico, tá vendo? É uma curva. Essa razão não vai ser a mesma, tá? Se você pegar os pontos aqui, você vai verificar que não é a mesma. Então ele pode dar esses dois gráficos e perguntar para vocês qual deles que representa um resistor ôhmico. Quando a razão entre a tensão ou DDP dividido pela corrente elétrica é sempre uma constante, que é o valor do resistor, ok? Já já eu volto com os exemplos. Até daqui a pouquinho. Vamos aos exemplos então. Olha lá. Um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Qual a DDP entre os terminais do resistor em volts? Como a gente já estudou, e vocês já viram como eu faço exercício, sempre eu faço a primeira leitura. Agora eu vou tirar os dados da questão. Então vamos anotar aqui, ó. Dados. Olha lá, um resistor de 100 ohms. O que significa esse 100 ohms? Que letra que é? O R ou I? O R, né, gente? 100 ohms. Tá aqui. Percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. E aí, que variável que é essa? O I. Isso. O I, 2 amperes. E ele está perguntando qual que é a DDP. A DDP, ou tensão elétrica, é 1. Então tá aí, ó. Fiz uma leitura, depois eu vim e peguei os dados da questão. Agora, qual a formulinha que a gente está estudando aqui na primeira lei de Ohm? Qual que é mesmo? Isso, o R vezes I. É essa mesmo. Quanto vale o 1? O nós não sabemos. Olha lá, o eu não sei. Quanto vale o R? O R está aqui, ó, 100 ohms. Quanto vale o I? O I vale 2 amperes. Então, o vale 200 volts. Está aqui, ó. Se o R vale 2 e se o R vale 100 e o I vale 2, tá lá, o R vale 100 e o I vale 2, então o R 100, o I 2, 100 vezes 2, 200 volts. Ok, pessoal? Ótimo. Vamos para o próximo. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 20 amperes. Ponto. É uma situação que ele deu. Vamos para a segunda situação. Ó. Qual a corrente que o atravessa for igual a... vamos de novo. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, a DDP em volts nos terminais será de quanto? Essa é a pergunta dele. Então ele está perguntando a DDP. Numa segunda situação. Vamos anotar os dados agora. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Quando submetido, quando um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts. Então, o vale 40 volts. É atravessado por uma corrente de 20 amperes. Então, ele deu o I. 20 amperes. Pronto, essa é a primeira situação. Vou até separar aqui da pergunta dele. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, qual a DDP? Então, vamos anotar os dados aqui, ó. Quando a corrente agora for de 4 amperes, qual a DDP? Eu vou começar do fim para o começo. Se ele quer a DDP, ele deu a corrente. Qual forma que a gente está estudando? A primeira lei de Ohm. Então, vamos colocar aqui, ó. O R vezes I. Professor, mas ele quer o U, mas ele não deu R. Ah, é verdade. Mas ele deu uma situação aqui que vai dar para a gente calcular o R. E nós podemos usar o mesmo R, porque o resistor é ôhmico. O resistor é ôhmico. Se ele é ôhmico, o R é constante. Então, primeiro eu vou achar aqui, ó, o R vezes I. Então, eu tenho aqui, quanto vale o 1? 40. Quanto vale o R? Não sabemos. Quanto vale o I? 20, olha lá, ó. Primeira situação, 40 e 20 amperes. Ponto. Então, agora eu vou fazer lá, 40 sobre 20, R. Então, R vale 2 ohms. 40 sobre 20, 2. Tá aqui, tá ok?
Sabendo esse R, a gente calcula o U aqui, porque o R é o mesmo. Professor, por que o R é o mesmo? Porque o resistor é ômico. Se o resistor é ômico, o R é constante. Então, vamos lá. O eu não sei, mas o R agora eu sei. O R vale 2. E o I na segunda situação? Vale 4. Então, 2 vezes 4, 8 volts. Aí, pessoal, tudo bem? Esses foram os primeiros 2 exemplos. Já já eu volto com mais 2 exemplos, ok? Até daqui a pouquinho. Vamos aos outros exemplos, então. Como eu fiz os outros? Faço uma leitura, depois anoto os dados, vejo a fórmula que a gente vai usar e substituo, ok? Vamos ver, então. Então, olha lá. Ao ser estabelecida uma DDP de 50 volts, entre os terminais de um resistor, estabelece-se uma corrente de 5 amperes. Qual é a resistência entre os terminais? Tá? Então, eu li a questão, agora eu vou anotar os dados. Vamos anotar os dados aqui, ó. Então, o que ele deu? Olha lá, vou ler de novo para anotar os dados. Ao ser estabelecida uma DDP de 50 volts, o que é essa DDP? Qual que é a letra que a gente representa? U, R ou I? U, isso. U, então, é 50 volts. Entre os terminais de um resistor, estabelece uma corrente de 5 amperes. Corrente elétrica é o R ou I? Corrente, a gente já estudou, é o I. I é 5 amperes, ou 5 amperes. Qual é a resistência? Então, resistência é o R. Olha lá, então eu fiz a leitura, depois anotei os dados, né? Fiz uma nova leitura e anotei os dados. Agora, qual fórmula que a gente vai usar? Nós estamos estudando a primeira lei de Ohm, então essa daqui que eu falei para vocês, O, R vezes Z. E a maneira fácil de memorizar é URI. Então agora a gente vai substituir os valores. Quanto vale o U? Olha lá, o U vale 50 volts. Quanto vale o R? O R eu não sei, é a pergunta dele, né? E quanto vale o I? O I vale 5 amperes. Então, agora eu substituí os valores. Olha lá, o O vale 50, foi dado. O R nós não sabemos, certo? É a pergunta. E o I vale 5. Então, o 5 está multiplicando o R. Agora ele vai passar do outro lado dividindo. Então, vai ficar 50 sobre 5. Então, eu concluo que R vai ser 50 dividido por 5 vale 10 ohms. Aí, ó, tranquilo, pessoal. Não é difícil, não. Tá vendo? Anotei os dados, coloquei a fórmula, substituí os valores, ok? Vamos para o próximo agora. Dado o gráfico abaixo, calcule a resistência elétrica do resistor. Então, aqui eu tenho um resistor ôhmico, tá? Ele mostra quando é uma reta, a gente sabe que é um resistor ôhmico. Outra maneira de saber que é um resistor ôhmico, tá vendo que é uma constante esses valores? A gente vai perceber. Quando eu tenho aquela segunda fórmula, R é U sobre I. Se o R é U sobre I, então a gente vai fazer a divisão. Olha lá. Vou fazer de todos os valores para você ver que você poderia pegar qualquer um deles que vai dar o mesmo valor. Por isso que R é constante. Então vai ficar, ó, 10 dividido por 0,1, que tem que ser igual, né? 2 dividido por 0,2. Pegando um outro ponto, ó, peguei o primeiro ponto, ó, 10, na verdade não é 10, né, gente, é 1. 1 dividido por 0,1, agora 2, ó, o segundo ponto, 2 dividido por 0,2, aqui, ó, terceiro ponto, 3 dividido por 0,3, e o quarto ponto, vocês vão ver que vai dar o mesmo valor, 4 por 0,4. 1 dividido por 0,1 tem que ser igual a 2 por 0,2, 3 por 0,3, 4 por 0,4. Que isso vai dar 10 ohms. Então, a resistência nesse caso aqui, ó, deu também 10 ohms, coincidentemente, tá? Então, aqui, ó, 1 por 0,1 é 10, 2 por 0,2 é 10, 3 por 0,3 é 10, 4 por 0,4 é 10. Então, ele pode perguntar para você se esse resistor é ôhmico. Claro que é, porque é sempre uma constante. Ok, pessoal? Por hoje é isso. E bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Valeu!